Os irmãos com a paz do Senhor. Oramos, querido Deus soberano Pai, mais uma vez adentramos o trono da tua graça. E nessa oportunidade eu quero te louvar, porque a tua presença é real em nosso meio. Mas nesta noite eu quero te pedir, Senhor, usa o teu filho como instrumento, porque viemos aqui ouvir a tua voz. E na medida, Senhor, tu vai usar poderosamente, derrama da tua glória neste lugar. Pai, eu quero te pedir estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou muito grato ao Senhor por ter nos trazido até aqui. A gente atravessou ali a Macedônia, porque a estrada tá uma bênção, né? De Coité ali para até Riachão ali, tá bênção. E ainda choveu, fez uma laminha, ficou melhor ainda. Mas Deus não me deu prejuízo hoje não. Hoje eu vim na bênção, eu vim assim, ó, 60, não foi menino? 70 e aí o freio vinha, a gente saiu cedo. Irmãos, que alegria poder estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus, que maravilha. Nós estamos aqui porque o Senhor nos livrou, né, de tanto acidente, tanta coisa, né, irmãos? E nos protegeu. Eu quero louvar a Deus pela vida de irmã Val, que me convidou para estar aqui. Já tem um tempo que, né, Val, a gente combina, mas dessa vez o Senhor nos deu essa oportunidade. Também aqui em saudar os obreiros, na casa do Senhor, na pessoa do nosso irmão Pedrinho, que é um amigo de década, já tem década, né, Pedro, que a gente se conhece, né, nosso irmão Sandoval, todos os obreiros. Trazer a paz do Senhor do meu pastor presidente, pastor Manuel Júnior. Eu não saio da minha cidade para vir para outra sem ele ficar sabendo, então ele de fato pediu para mandar a paz do Senhor para todos os irmãos nessa noite. Meus irmãos, também quero louvar a Deus pela vida, né, de Soraya, né, de sua família, dos meninos ali, Cassiano, pregador também da palavra, nosso irmão Gustavo, que veio nos acompanhando, todos vocês que nos visitam. Salmo 37, uma palavra rápida, uma palavra de Deus, que Deus tocou no meu coração nessa tarde, para ministrar o coração dos irmãos. Salmo 37, algo conhecido, versos 5 e 6. Nós vamos ler 2 versos apenas, versos bem conhecidos da palavra do Senhor, mas eu tenho a plena convicção que o Senhor falará nessa noite, porque Ele já falou comigo, Ele já tocou muito no meu coração através dessa palavra. Eu vinha num carro comentando com os meninos que o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra, e por intermédio de uma canção que fala sobre escolha. E isso me lembra Josué, quando ele vai dizer no capítulo 24: vocês escolham a quem sirvais, né? Todo o povo queria servir alguém, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, uma decisão. Todo tempo a gente é convidado a decidir, a escolher. E esse texto do Salmo 37 eu quero ler com todos os irmãos. Está aí, está aparecendo o telão? Pronto, está aí no telão. Para mim aqui está maravilha. Salmo 37, verso 5. Vamos todos juntos em uma só voz? 1, 2, 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Em outras versões diz como a luz da aurora, meio-dia. E esse Salmo 37, ele é uma complementação do 36. Como os irmãos sabem, o livro de Salmos são cânticos, e
portanto, vários autores, na sua maioria foi Davi que escreveu. Esse, por acaso, foi Davi que escreveu, mas tivemos diversos autores de Salmos. Moisés vai ler o icônico Salmo 90, né, que vai falar sobre a longevidade, sobre contar os dias. Moisés tem muita experiência sobre isso. Contudo, Deus me trouxe esse texto nessa noite para falar de família. Falar de família na perspectiva de que a gente precisa escolher. E o que o texto me levou foi que o salmista obteve aqui uma escolha da qual nós precisamos fazer no âmbito da nossa família. E o texto, ele vai dizer, todo o Salmo 37 vai falar sobre uma realidade relacionada à imagem que nós temos sobre quem não serve ao Senhor, sobre o ímpio. E o salmista, ele vai retratar, Davi, sobre a nossa necessidade de entender que a prosperidade de quem não serve ao Senhor, ela não pode ser admirada, tendo em vista de que essa prosperidade, ela é muito passageira. Assim como dentro da família, a família que não tem Deus, a sua prosperidade, ela é passageira. E aí o salmista, ele começa o Salmo 37 falando sobre a perspectiva do fim, de como se dá essa prosperidade do ímpio. E aí ele vai trazer a diferença para nós, para quem conhece Deus, o Deus de Israel, o Deus do nosso Senhor e Jesus, sob a perspectiva de que nós precisamos ter um compromisso com o Senhor. A família precisa se voltar para Deus, porque os compromissos, eles são naturais. E aqui a palavra compromisso aparece no sentido de que se alguém entrega algo ao outro, ele se compromete com o outro. No casamento, por exemplo, é um dos compromissos que todos nós fazemos em dado momento da nossa vida. O casamento, por exemplo, é um compromisso entre um homem e uma mulher. Mas nós temos outros tipos de compromisso do qual assumimos. Nós temos compromissos de amizade, nós temos outros compromissos que a gente precisa o quê? Se entregar. E aí, o salmista, quando fala de entrega, ele fala de uma entrega para o outro. Porque nós vivemos uma sociedade em que os compromissos são vinculados a nós mesmos. Eu tenho compromisso comigo. É a geração, né, agora a geração Z, que só tem compromisso. Os problemas emocionais têm assolado a nossa sociedade. As pessoas têm ficado doentes sobre o aspecto da ansiedade, principalmente da depressão. E isso tem trazido uma autoajuda, uma busca de um compromisso consigo mesmo. Só que o que o salmista quer propor nessa noite para nós é um compromisso que vai elevar o patamar da nossa família e vai elevar o nosso patamar espiritual. E eu quero começar essa pregação dizendo de que o salmista escolheu um compromisso. O salmista escolheu, ao invés de reclamar porque o outro tem e eu não tenho, e a gente costuma fazer isso, inclusive relacionado à nossa família. A gente sempre acha que a família do outro está melhor do que a nossa família. A gente acha que Deus foi melhor com o outro do que com a gente. Só que chegou uma hora da gente escolher, entregar ao Senhor e renovar um compromisso com Ele. Renovar um compromisso no sentido de, como disse o salmista, entregar o nosso caminho ao Senhor. E a palavra entregar aqui assume uma vertente de um compromisso radical. Porque Deus assumiu conosco um compromisso radical. Aliás, todo
deve respeito, ele é radical. É por isso que Jesus vai falar no Sermão do Monte que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. E isso é radicalidade. As pessoas estão acostumadas com o jeitinho, com o se der certo. Hoje os rapazes, quando propõem um namoro para a moça, se der certo. Hoje é tudo de uma forma subjetiva. E a gente vê uma sociedade que caminha para o não compromisso. Pessoas que não querem um compromisso com a igreja. Pessoas que não querem um compromisso com o próprio Deus. Porque esse compromisso vai elevar a radicalidade. Mas, afinal de contas, quando a gente escolhe alguém para casar, a gente não está sendo radical? Eu, por exemplo, no ano de 2006, escolhi uma moça para namorar. Fazem 20 anos daqui a um mês, faz 20 anos. E essa moça eu fui radical. Eu não posso olhar para outra. Ela é a que eu escolhi. Então é radical. Deus não quer menos do que isso. Ou a gente é radical no nosso compromisso com Deus, ou a gente entrega tudo ao Senhor, confia nele, ou ele não fará. O problema é que a gente quer cochear em dois pensamentos. E cochear é de coxo mesmo, é de alguém que manqueja, é de alguém que quer ir para um lado, mas a perna quer levar ele para o outro, né? E aí ele tem que... E é essa expressão que a palavra quer dizer mesmo, pessoas que ficam divididas. E Deus não divide com ninguém. Ei, o inimigo te divide com Deus, mas Deus não te divide com o inimigo, porque Deus é um compromisso radical. Ei, a sua família exige um compromisso radical. É entregar. E aí, o salmista no versículo 5, ele vai demonstrar essa radicalidade da gente não olhar para o ímpio e achar que ele está prosperando. Pasmem, mas existem pessoas que olham a família do ímpio e desejam aquela família. E isso é um contrassenso, porque a radicalidade é da gente escolher o Deus que nós seguimos. Ele é a melhor escolha. Eu digo para os jovens lá na igreja, Deus me deu a graça de liderar jovens muito tempo, e agora eu lidero uma congregação, e eu digo lá para os jovens da congregação assim, que o Senhor ele foi radical em escolhê-los, e eles não podem negociar isso. Eles não podem negociar o chamado de Deus. Eles não podem negociar a felicidade de estar na presença do Senhor. E nós, enquanto família, não podemos negociar a presença de Deus dentro das nossas casas. Logo quando eu comecei a namorar com minha esposa, na época não tinha YouTube, essas coisas. Eu tenho um vídeo postado 7 meses de namoro, que eu fiz uma homenagem à minha esposa em 2007. O YouTube estava começando, ninguém nem postava nada, eu postei um vídeo no YouTube, 2007. Em homenagem a ela, 10 meses de namoro, aquela coisa de apaixonado, né? Mas aí naquela época não tinha YouTube, não tinha pregador. E aí eu achei um DVD de Silas Malafaia que ele falava sobre os papéis. E infelizmente nós estamos caminhando numa geração que ser homem vai virar crime daqui a um dia. Porque o homem não pode defender hoje mulher, porque mulher, a agenda feminista, o work, está trazendo com que a mulher se sinta na obrigação de fazer o papel do homem. E aí eu aprendi lá, quando eu assisti Silas Malafaia, que o homem, além de ser obrigado a amar sua esposa, como Cristo amou a igreja, porque o autor aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai comparar no capítulo 5, que o homem, na relação conjugal, ele tem um aspecto de Cristo.
e a esposa tem um aspecto da igreja. E é tão radical o relacionamento conjugal que a gente está abrindo mão de sermos pais de família e assumimos um compromisso com as nossas esposas, de entender que no dia que nós a escolhemos, nós escolhemos para assumir um papel sacrificial, um papel vicário, como Cristo foi substituto à igreja lá na cruz. E isso é radicalidade, isso é escolha, isso é entregar o caminho ao Senhor, isso é viver os propósitos de Deus dentro da família. É por isso que a gente não vê mais culto doméstico, é por isso que a gente não vê mais casais em campanha de oração. E aí o Senhor, Ele, depois de 10 anos de casado, no primeiro filho, Deus me ensinou que pequenas lutas é que fazem o casamento acabar, mas grandes lutas unem o casal. Um filho meu teve uma crise no ano de 2018. Eu tinha 10 anos, ia fazer 10 anos de casado. Em 2018, ele tinha 5 anos. Ele teve o primeiro episódio de crise de ausência, um tipo de epilepsia, dentro da igreja, que a nossa vida é servir o Senhor. O inimigo ele foi tão sujo que a primeira crise dele foi dentro da igreja. Até então, quando meu primeiro filho nasceu, esse que teve a crise, eu tive, antes, quando ele nasceu, a primeira crise no meu casamento. Quando ele nasceu, foi a primeira vez que dentro da minha casa se falou a palavra divórcio. Mas aí foi a última vez que falou a palavra divórcio dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque depois que esse episódio aconteceu, nós passamos a orar juntos, nós passamos a cultuar juntos ao Senhor, nós passamos a ler a Bíblia juntos. Porque uma coisa é você ler a Bíblia, uma coisa é você orar por sua família, outra coisa é o casal orar pela família. Uma coisa é você entrar em campanha de oração com o seu esposo, com a sua esposa, e dizer assim: a minha casa eu entrego ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor. E isso não é escolha racional apenas, é uma escolha espiritual. O Senhor me chamou para colocar a minha família no centro da sua vontade. E aí eu descobri o lado mais lindo do casamento, que é aquilo que Salomão vai falar sobre serem dois. É bem melhor do que ser um. Até para orar em dupla é mais gostoso. Quando a gente está na igreja, que o pregador diz assim: vamos orar em dupla, fica aí um da frente do outro, vamos orar um pelo outro, a gente se sente mais fortalecido. Irmãos, nós somos seres relacionais. Quando a gente se dá a mão, nós trocamos energia. E você tem alguém do seu lado que você precisa só dizer assim: olha, chegou a hora da gente orar. Quando a gente se viu num beco sem saída, eu olhei para minha esposa e disse assim: agora é hora de orar, agora é hora de botar a nossa família no altar do Senhor e entregar a Deus tudo que temos. E foi aí que a gente entendeu o que eu vejo nesse salmo, do que é entregar ao Senhor. É um compromisso que a gente faz com o próprio Deus. Isso não aconteceu com uma nem duas pessoas. Deus fez compromisso com muita gente na Bíblia. E entregar não é só se comprometer, vai além disso, é o aspecto da salvação. Aliás, a salvação, ela é a verdadeira entrega. Ele se entregou para te
entregar aqui significa você descansar. No original, a palavra entregar é descansar. É entregar algo a alguém e você se sentir aliviado. É esperar com paciência. Veja que o salmista, lá no Salmo 40, quando ele vai falar sobre esperar, ele não vai falar de esperar. O brasileiro sabe muito bem o que esperar. Todo lugar tem fila, a gente precisa esperar. Mas existe uma qualidade no esperar. É esperar com paciência. É esperar no Senhor. É além de esperar. Não é só esperar. Ei, você não está só esperando. Ei, você não está esperando só. Sabe o milagre que Deus tanto te prometeu? Sabe aquele ente querido que você tanto quer que esteja nos caminhos do Senhor e agora está no forró ali? Ei, espere no Senhor. Ei, não se desespere não. Porque o aspecto do esperar é confiar. E deixa eu te falar uma coisa que o salmista vai dizer, olha, confia, entrega o teu caminho ao Senhor. A próxima expressão é confia no Senhor. A parte B vai dizer que a confiança é o aspecto primordial em todo relacionamento, em todo compromisso. Se você não confia, o compromisso acaba. O que você confia, você se compromete. O que você se compromete, você confia. É por isso que os compromissos, eles vão além. Porque ele traz o compromisso, versículo de número 5. Mas ele diz, confia. E aí, irmãos, deixa eu lhe falar um nome. Um nome que é dado a Deus, que você não ouve com frequência, mas eu vou te dizer. Sabe, o nome mais lindo que eu descobri de Deus é que Ele é confiável. Eu aprendi que Ele é confiável. Às vezes a gente confia no dinheirinho que a gente tem, né? Na poupança, na aposentadoria. Eu que sou funcionário público, a gente confia que dia 30 vai cair lá o dinheirinho. Nada disso traz confiança. Creia que o nome do seu Deus é confiança. Ele é digno da sua confiança. Se você entrou aqui nessa noite com sentimento abalado de que será, eu vou lhe dizer, a dúvida do coração é o terreno fértil que o inimigo trabalha. Mas a confiança no Senhor é o terreno fértil para você transpassar qualquer barreira. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, entrega, mas não só entrega, confia, porque o Deus que você entregou é digno de toda confiança. Ele não vai te decepcionar. O pastor te decepciona, as pessoas te decepcionam, o líder te decepciona. Eu talvez te decepcione nesses poucos minutos que estou aqui, mas eu conheço alguém, eu conheço um nome que é sobre todo nome, que Ele não vai deixar sua família desamparada. Sabe o pão que você tanto se preocupa? A farinha na panela, ela não vai faltar, porque o Deus que você serve, Ele é confiável. Ele é confiável. O nome dele é confiança. O nome dele é confiança. Só que o salmista, nesse único versículo, eu acho que eu nem vou sair desse, eu vou terminar aqui a pregação, já deu horário. Esse versículo vai terminar que ele fará. E ele fará. Ó, entrega, confia, ele fará. Toda entrega confiável tem resultado. O grande problema é que
gente espere um tempo para a gente entender que no momento exato Ele vai fazer tudo acontecer e nós estaremos preparados, como o versículo 6 vai dizer. E o versículo 6 vai dizer que Ele exibirá a sua justiça, Ele fará sobressair a sua justiça como a luz. Ei, enquanto a gente está focado na prosperidade do ímpio, do vizinho, daquele que a grama é mais bonita, Deus está tendo promessa para a gente, está dizendo: olha, confia que eu farei, mas eu não só farei, a tua justiça será como uma luz. E a luz ninguém contém, irmão. Ninguém contém luz, não. Ei, ninguém contém luz. As pessoas olharão e verão a bênção de Deus na tua vida, na tua família. As pessoas contemplarão o favor de Deus sobre a tua casa. As pessoas olharão e verão a mão do Senhor sobre os teus filhos, sobre a tua descendência. E eles olharão e apontarão e dirão assim: é filho de fulano, é filho de Beltrano. É por isso que é uma bênção. Não poderia ser outra coisa. É como a luz da aurora, é como a luz do meio-dia. Me diga quem se esconde da luz do meio-dia. Ninguém se esconde, porque ela é o direito daqueles que confiam no Senhor. Como a luz do meio-dia. E eu gosto dessa expressão, eu amo essa expressão. Sabe por quê? Porque aqueles que entregam ao Senhor, confiam no Senhor, eles escolhem certo, eles esperam que a providência virá. Ela virá como a luz do meio-dia. A gente às vezes fica preocupado, e isso acontece muito com a gente que é líder, de que a nossa família seja o exemplo para toda a sociedade. E aí às vezes a gente quer forçar que a nossa família seja o modelo, e aí a gente recebe na carga sobre as nossas familiares, colocando um peso ministerial. Os nossos filhos já nascem, o meu mesmo pequenininho, eu tenho um segundo filho de 6 anos, que ele chega na igreja, ele fica muito feliz quando ele diz: é pastorzinho, é filho do pastor. Aí ele se sente, ele vem sentar comigo no culto, fica do meu lado aqui, ó, olhando de cima para baixo. Eu sou filho do pastor. Só, irmãos, que ser alguém relacionado com a família ministerial às vezes tem um peso, e um peso negativo que a gente sobrepõe sobre aqueles que não têm estrutura. Que estrutura tem os meus filhos para entender tudo isso? Mas aí, nós que somos pais, precisamos entender que nós somos farol. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a tua palavra. A tua palavra é a luz. E se nós temos a luz, e aí, por eu ser homem, e aí tem uma frase que diz aí: eu tenho lugar de fala, né? Como diz aí o pessoal aí fora, eu tenho um lugar de fala para falar com os homens. Nós somos sacerdotes na nossa casa. Independente que o mundo criminalize a estrutura da família e do homem dentro da família, o homem ainda continua sendo aquele que chama para orar, sendo aquele que chama para o culto, sendo aquele que diz: a gente não pode ficar dentro de casa porque o inimigo está furioso, então a gente tem que ir para o culto, porque lá a gente vai ouvir algo de Deus, e Deus vai falar com a gente, e nós vamos voltar com a resposta que a gente precisa. Glória. Aleluia, Deus. Lá em Coité, de onde eu venho, eu ministro um curso de noivos para namorados. E aí uma das lições que a gente ensina no curso de noivos é sobre como lidar com conflitos dentro de casa. Porque, irmãos, a gente pega um homem e uma mulher de famílias diferentes, joga dentro de uma casa, acha que vai dar tudo certo. Às vezes não é assim.
criado de um jeito, chega ali e quer criar do seu jeito. Todo foi criado de outro jeito, quer ali, porque a manhã me criou assim, vai dar certo. Não dá não. O mundo é outro. Manhã criou de um jeito, você tem que criar o seu jeito agora. Sua mãe é farol, mas quem cria é você. Aleluia. E aí a gente acha que isso vai ser assim, e aí surgem os conflitos. E no primeiro conflito, a coisa mais fácil que tem é o divórcio. É o caminho mais fácil. E aí lá no curso a gente explica 3 formas de solucionar conflito dentro do casamento. A primeira forma de solucionar um conflito dentro do casamento é quando alguém cede. Se alguém cede, um conflito não é solucionado, sim ou não? Soluciona. O segundo tipo é quando os dois cedem um pouco. Um cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, não resolve? Mas o terceiro é o mais interessante, que é quando ninguém dá o braço a torcer, quando ninguém quer ceder, nem um pouquinho. E aí a gente chama que quando ninguém quer ceder, é a resolução do conflito ao modo de Deus. Deus tem um modo de resolver conflito bíblico, transparente, reluzente. Sabe qual é? A gente só decide quando Deus falar. A gente ora até Deus falar. Enquanto Deus não falar, a gente não resolve. E quando Deus falar, a gente resolve. Ah, mas um quer ir morar em outro lugar, outro não quer. Ninguém vai dar o braço a torcer, não? Pronto. Quando Deus não falar, a gente não sai do lugar. Lembra de Moisés? Senhor, eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Daqui eu não tiro o pé. Por quê, irmãos? Porque a gente vive num tempo em que os conflitos têm se acentuado. Mas em nome de Jesus, essa noite, Deus me trouxe aqui para dizer: entrega ao Senhor a tua família, confia nele e Ele fará tudo. Ele fará. Confia no Senhor. Quantos confiam no Senhor nessa noite? O Senhor pode entender que você confia nele. Então, se você confia no Senhor, coloque a tua família no altar do Senhor. Coloque os teus filhos no altar do Senhor. Nunca esqueça de que Ele é o centro de toda a felicidade. A maior mentira que o inimigo cravou nessa sociedade, que é possível ser feliz sem Jesus. Sem Jesus não há felicidade. É verdade. Aleluia. E sem Jesus a gente não caminha. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue falando mais no coração. Eu tenho a plena convicção que você não sai daqui sem ser tocado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E Ele encontrou uma